Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez, gratos pela oportunidade de poder estar tratando dos ensinamentos da palavra do Senhor. Nesse mês da família, falamos um pouco sobre namoro, tratamos de algumas mensagens e agora estamos com a série sobre casamento. Neste assunto, eu vou tentar explicar um ponto de difícil interpretação, Mateus capítulo 19. Alguns anos na minha vida aquele texto me trouxe dificuldades na interpretação. Hoje não. Hoje é fácil entendimento o que está escrito lá no Mateus capítulo 19. Mas eu vou mostrar uma série de outros versos tratando sobre casamento e depois tratando sobre o divórcio. É bíblico? Pode ocorrer? Algum tempo? Qual momento? Então, vou tentar mostrar isso à luz da Bíblia. Então, estou uma série de slides, é um estudo do qual eu tenho me dedicado no ensino sobre o assunto casamento. Então hoje vamos ver mais alguns slides do qual uma sequência, todas elas são uma sequência. Então a sequência dos slides de ontem, nós vamos seguir aqui hoje com o slide número 21, que diz assim, ó: há algo mais que precisamos falar acerca da natureza do casamento. É uma instituição ordenada por Deus para todas as pessoas e não apenas para os cristãos. O casamento é a única instituição social que Deus ordenou antes da queda da humanidade. É a única instituição social que Deus ordenou antes da queda de Adão e Eva. E assim, consequentemente, toda a humanidade. A Epístola aos Hebreus nos diz que o casamento deve ser honrado por todas as pessoas. Hebreus 13, verso 4. Com isso, Deus tem ordenado o casamento tanto para os não cristãos como para os cristãos. Ele é a testemunha de todos os casamentos, tendo sido convidado ou não. O casamento é a ocasião sagrada e isto independe do relacionamento do próprio casal. Quanto tempo deve durar um casamento? A Bíblia é muito clara acerca da duração do casamento. É um compromisso para toda vida, até que a morte os separe. Não há nenhum verso bíblico que autorize o divórcio. Não há. Você não tem nenhum casal bíblico que divorciou. Você não tem. Então, você vê que o casamento é para sempre, até o final da vida aqui nesta terra. O casamento deve durar por toda a vida e não por toda a eternidade, como defende os mormons. O casamento é para toda a vida terrena. Os mormons defendem que o casamento é para a eternidade. Aí já é um erro bíblico. Não tem um erro de interpretação bíblica, perdão. Não tem essa questão, esse verso bíblico de casamento para toda a eternidade. O casamento é para toda a eternidade aqui na terra. Enquanto tiver vida, o casamento dura. Acabou aqui, é outro processo, é outra dispensação. A natureza do casamento, como algo que deve durar toda a vida, está atrelado ao conceito de permanência no casamento, ao qual Jesus se referiu com as seguintes palavras: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Essas foram palavras do Senhor Jesus. Portanto, o que Deus uniu, o homem não pode mais separar. Então, Deus uniu? Não pode. E quando ocorre o divórcio? Consequências, erros, pecados e etc. Então, o que Deus uniu não pode separar o homem. A mesma verdade é também reafirmada por Paulo. Porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido, enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Romanos 7, verso 2. A mulher está presa ao marido enquanto ele viver, mas se ele morrer, a mulher está livre. Então o casamento é uma instituição aqui nesta terra eterna. Enquanto estivermos aqui, não pode findar. Não é uma instituição eterna. Depois do partir desta vida, não. Aí é uma defesa de uma interpretação também antibíblica. Esses conceitos representam o fundamento da famosa frase proferida em cerimônias de casamento: até que a morte os separe. Porque quando se rompe um casamento? Com a morte. Quando pode haver a dissolução do casamento? Com
a morte. Fora isso, o casamento não pode ser destituído. O casamento não é eterno. Apesar de o casamento ser uma aliança para toda a vida feita diante de Deus, esse compromisso não se estende por toda a eternidade. O próprio Jesus deixou isso bem claro ao dizer: pois na ressurreição não se casarão, nem se darão em casamento. Mateus 22, verso 30. Sem dúvida, embora saibamos que seremos capazes de reconhecer nossos amados no céu, lá não haverá casamento. Além do mais, a possibilidade de pessoas viúvas casarem novamente, 1 Coríntios 7, 8 e 9, indica que o compromisso só existe até a morte do respectivo parceiro, em oposição ao ensinamento mormônico de que o casamento é um compromisso para esta vida e para a eternidade. A Bíblia ressalta que o casamento é apenas uma instituição terrena e para esta vida, e não para toda a eternidade. Não se pode tirar esta conclusão com base na alegação de que Jesus apenas negou a existência de cerimônias matrimoniais nos céus, e não a existência de relações matrimoniais. Mas é precisamente sobre as relações matrimoniais nos céus que Jesus foi questionado quando ele deu a resposta indicada acima. Alguns saduceus lhe perguntaram: de qual dos 7 ela será esposa na ressurreição? Aquele texto de Mateus 22, 28. Perguntaram: se ela casou, o marido morreu, então ela passou para o irmão, morreu. Passou para o outro irmão, morreu. Passou para o outro irmão, morreu. Eram 7. E aí perguntaram a Jesus: de quem ela será esposa no céu? Olha a resposta de Jesus: ela não terá relações conjugais com nenhum deles, pois não haverá relação matrimonial no céu depois da ressurreição. Vamos revisar o que nós aprendemos hoje. Casamento é uma instituição terrena. Casamento não é eterno nos céus. Casamento não existe nos céus. Não quero entrar no assunto escatológico, nós vamos nos reconhecer durante um período. Lá depois das últimas dispensações é outro tempo, já teremos um corpo transformado, já não conheceremos mais ninguém eternamente. Mas nessa primeira etapa, nós vamos conhecer as pessoas, mas não existe casamento. Terceiro, os viúvos, quando pode se romper o casamento? Com a morte. A morte de um, então agora ele está livre. O viúvo pode casar de novo? Pode, porque ele está livre. Somente a morte pode aniquilar o casamento. Somente a morte. E por último, a resposta de Jesus a esses homens: no céu não tem casamento. Então, o casamento é uma instituição terrena, divina, mas terrena, e que nós devemos honrar, glorificando a Deus com o nosso casamento. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe de maneira muito especial o seu casamento e toda a sua família. Vamos orar. Pai, quero te agradecer por mais esse dia, Deus, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e em tudo, a Deus, glorificarmos e exaltarmos o teu nome. Abençoa cada família, em especial cada casal que está assistindo a tua mensagem, ó Deus, ou ouvindo de alguma maneira este ensinamento. Nesse mês da família, ó Deus, ajuda-nos a compreender de maneira bem mais especial o que é o casamento e as responsabilidades que temos. Fala com todos nós, eu te peço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.